Fala galera, eu sou o Lucas, voltei agora com os spoilers iniciais do capítulo 1142 de One Piece, Lock liberto ou solto, liberando ali o seu poder. A gente vai comentar tudo isso nesse vídeo aqui, mas antes já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E se vocês quiserem saber do spoiler no momento em que ele sair, segue One Piece News lá no Twitter, que eu tô pegando o spoiler por lá, e os caras deixam o spoiler bonitinho assim ó, pra gente ler, trazer aqui pra vocês. Capítulo 1142, título A Coisa Que Mais Temo. Capa, história de capa. Yamato ataca Ruzu com seu Thunder Bagua. Então, como eu realmente falei em outros capítulos e dava pra inferir, a Yamato ia salvar Uchi e Peijuan. E nesse capítulo ela finalmente vai agir, ela vai atacar aqui o Ruzu. E aí, muito provavelmente, Uchi e Peijuan vão ter um final digno ali em um ano, se aliando ao novo Shogun do país. Agora, começando com os spoilers, uma cobra gigante chamada Jormungand ataca a escola Walrus, mas Saulo e o diretor Kiba a derrotam. Eu já dei uma lida nos spoilers até o final e dá pra gente inferir que essa Jormungand é a criação de um determinado poder de alguém, que faz os pesadelos das pessoas se tornarem reais. E se não for isso, será que existem cobras gigantescas? Na verdade, devem existir cobras gigantescas em Elbaf. Na verdade, existem, né? A fauna de lá é gigantesca. É a fauna. E aí pode ser que as cobras tenham esse nome, porque ela foi derrotada facilmente pelo Saulo e por esse diretor Kiba. Mas será que realmente não faz parte de um poder, que é o que a gente vai ler um pouco mais pra frente nesse capítulo, que faz com que lendas e mitos que sejam contados para alguém e essa pessoa tem medo desses mitos, eles se tornam verdade? A gente vai ler um pouco mais para frente ainda desse capítulo. As crianças gigantes começam a andar sonâmbulas em direção à praia, seguindo a flecha da Gunko. E aqui pode ser mais uma característica do poder dessa pessoa. Ela hipnotiza as crianças, torna seus pesadelos reais. E aí eles estão sendo levadas para a praia, porque não tem como as crianças atravessarem aquele portal, o pentagrama, porque elas não são marcadas, então elas vão ser levadas por navio. E aí é nessa caminhada que o Chapéu de Palha tem que impedir, ou que a batalha vai acontecer para impedir que essas crianças sejam levadas. Agora indo diretamente para a parte mais interessante desse capítulo, que é o Lock solto, a gente tem o Lock ordena que Luffy e os outros retirem a última algema em sua perna, avisando-os de que ele ainda pode destruir Elbaf nesse estado. Meu irmão, esse cara é muito forte, mano. Até nerfado, que seria no caso dele tá com uma algema de Kairoseki e não conseguir usar os seus poderes de Akuma no Mi, ele ainda tá falando que tem força o suficiente para destruir Elbaf se ele quiser. Então me libertem totalmente, ou então eu vou destruir ainda assim Elbaf. Aí a gente vai ter que descobrir quais são os poderes do Lock. Lock lança o Ragnir na árvore de Adão, desencadeando um raio do céu que causa um incêndio. Caramba! Então esse Ragnir, que é a representação do Mjolnir da mitologia nórdica em um ano ou em One Piece, ele realmente tem os mesmos poderes? E se ele tiver, ele pode ser, como é a palavra? Ele pode ser puxado pelo Lock de qualquer lugar que ele esteja? Será que isso não é uma criação da Marvel ou é realmente um poder desse martelo na mitologia nórdica? Porque eu não faço ideia, eu não li. Só que, porque inicialmente eu pensei que era burrice. Se o Lock tem um poder absurdo que vem desse martelo, por que deixar junto com o Lock, mesmo que ele esteja preso? Não seria melhor colocar ele em qualquer outro lugar do mundo longe do Lock? E aí eu pensei, não, mas se ele tiver o mesmo poder que o Mjolnir tem na Marvel, por exemplo, que o Thor consegue puxar ele de qualquer lugar, então não faria sentido o martelo estar em qualquer outro lugar, porque o Loki só puxaria ele de volta. Mas aí
já foi dito que ele desencadeia aqui um raio só com o lançar desse Ragnir. Será que esse é um poder especial dessa arma? Ou será que tem a ver com algum poder de Akuma no Mi? E aí volta ao que foi dito no capítulo passado, que as duas fraquezas de Elbaf são o raio, ou eletricidade, e fogo. E são duas coisas que o Loki tá demonstrando que ele pode criar, e por isso ele é uma ameaça absurda a Elbaf. Porque ele pode destruir literalmente a ilha inteira, queimando a árvore de Adão. Meu irmão, isso aqui é absurdo. E o Loki só tá usando o poder desse martelo. E ele pode destruir o Elbaf só com esse martelo. Agora, e o seu poder de Akuma no Mi? Voltando para a escola, na escola, os medos das crianças ganham vida como monstros assustadores, semelhantes a rabiscos que se assemelham com Loki, Nika do Mal, Dragão e muito mais. Foi o que eu falei lá no início com a Jormungand. Pelas crianças saberem sobre esses mitos, sobre o próprio Loki ser do mal e coisas do tipo, elas acabam imaginando ou tendo medo de certas coisas. Uma dessas pode ser a Jormungand, que foi derrotada no início do capítulo, e agora a gente vai ter o Nika do mal, o Nika escuro. Ele realmente vai aparecer. E isso veio da interpretação diferente dos dois, de como a gente já teve dois Nikas. Um que sempre traz a libertação e o outro a destruição. Eles são o mesmo Nika, mas só que em épocas diferentes. Então pode ser que o Nika que acabou destruindo o mundo foi Joy Boy, sei lá, sem querer, utilizando as armas ancestrais. E aí o Nika do bem foi o primeiro, e agora a gente tem um que tá fazendo a sua história, que no caso é o Luffy. Mas dragões também causam medo, o próprio Loki que tentou destruir Elbaf causa medo, e isso tudo pode ser pode ganhar vida pelos poderes desse cara, que muito provavelmente foi um dos invocados aqui pelos Cavaleiros Sagrados, ou é um dos Cavaleiros Sagrados que está fazendo isso. Continuando, Angie lembra que ensinou as crianças a desenharem seus maiores medos. Olha, ó. Os medos das crianças que foram desenhados ganham vida. Mas será que isso é o desenho em si que as crianças fizeram? Ou é o que elas imaginam que ganhou vida? Que se for os desenhos, então abre margem para aquele painel que está desenhado na árvore do mundo ganhar vida. Será que a gente poderia ter a menção, o vislumbre do primeiro Nika, dele sendo desenhado aqui para as crianças? Ou ele ganhando vida daquele painel do desenho? Isso tudo depende de como o Oda vai colocar esse poder. Se é a imaginação das crianças ou o medo das crianças que ganharam vida, ou se são os desenhos em si. Continuando, os Cavaleiros de Deus observam tudo acontecendo, então tudo faz parte do plano deles, e esse é um poder deles. Summers pergunta a Gunko do que ela mais tem medo. Gunko responde, de Nika. E isso faz a gente voltar para o flashback do Flamengo, eu acho, que foi ensinado para as crianças, ou que é mostrado que é ensinado para as crianças que os D são os seres do mal que vão pegar eles, ou algo do tipo. E aí, para Gunko foi ensinado que o Nika causa destruição, assim como o Nika em Elbaf, a sua, sei lá, o modo de encarar o Nika ou de imaginar o Nika foi mudado ao longo do tempo. Alguns acham que é o deus da destruição, outros que é o deus do sol e da salvação. Então, para as crianças de Marijos, por exemplo, eles são do mal, não sei. Ou pode ser que para Gunko, como a gente viu que o Loki iria ser chamado para fazer parte dos Cavaleiros Sagrados, a Gunko é uma escrava que sempre que seguia esse mandamento de Nika, né, ou essa lenda de Nika, rezava por ele, mas ele nunca apareceu. E por isso ela tem ódio, medo dele ou algo do tipo. Dá pra gente interpretar dessa forma se a Gunko não tiver origem diretamente dos Tenryubitos. Se ela tiver sido
convocada para fazer parte dos Cavaleiros Sagrados de algum outro local. E aí é por isso, ela sempre teve fé em Nika, mas ele nunca apareceu. Será que é algo do tipo? Fim do capítulo, sim, pausa na próxima semana. Não, pausa na próxima semana. Infelizmente, a gente vai ter pausa na próxima semana nesse capítulo, mas eu quero saber as suas opiniões em relação a ele. Será que o Ragni realmente é o Mjolnir? E ele pode ser atraído pelo Loki de qualquer local. Além de que foi revelado que ele tem poder de convocar raios. Isso aqui é absurdo, rapaziada. Isso além poderes do próprio Loki, além desse poder novo aqui que meio que cria ou personifica desenhos ou até a imaginação e os medos das crianças. Mas eu quero saber suas opiniões em relação a isso. Comentem aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho para vocês. Aqui na tela final vão estar aparecendo 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. E eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!